Olá, sou Hélio Marques de Lima, do Polo de Paranacite, do terceiro ano de História. E venho fazer o meu plano de aula. Eu sei que não é fácil, mas vamos aí tentar, à medida do possível, elaborar aqui o nosso plano de aula. Eu peguei como tema, no meu plano de aula, os povos indígenas, a história dos povos indígenas no Brasil, né? Na atual, no território brasileiro. E aí o objetivo geral, que eu peguei como objetivo geral, é levar aos alunos ao conhecimento, como viviam os povos indígenas, as primeiras habitantes da nossa terra, chamado Brasil, como eles se comportavam, qual era a função deles perante o meio ambiente, né? Como eles cuidavam, como eles tratavam o meio ambiente, como eles sobreviviam do meio ambiente, qual a sua levar aos alunos esse conhecimento da cultura, das relações entre o povo branco, o povo europeu e os índios aqui no nosso país, como foi essa relação, como foi construída essa relação com a igreja, com os padres, com a linguagem, né, com o idioma. Então, levar ao aluno todo esse conhecimento histórico aí dessa caminhada aí do índio com o Brasil e com a população europeia, a população de outras nacionalidades, né? Então, meu plano de aula começa como tema e objetivo geral seria isso daí, né? O conteúdo que eu escolhi, né, deve ser formar o tipo da história. O conteúdo seria toda essa história, todo esse primeiro espaço aí da nossa ocupação do nosso território, do território brasileiro, do território do nosso país, né, na época dos indígenas. Os objetivos, né, seria conhecer a história dos povos indígenas, levar o conhecimento, transmitir esse conhecimento do povo indígena para os alunos seria do sexto ano. Esse aqui é um que fiz do sexto ano, então esse seria o objetivo, né? A carga horária eu seria em 2 horas e meia, né, de aula. Eu coloquei 2 horas e meia, aí por 3 dias, 2 dias eu coloquei aqui por 2 dias, porque na verdade é um conteúdo um pouco extenso e dependeria de mais tempo, né, para fazer esse trabalho aí de carga horária, e falando da toda a questão do indígena, né? O nível dos conhecimentos no primeiro dia de aula seria, né, vamos estudar os índios, como eles viviam, moradia, seus costumes, suas crenças, suas atividades, como eles viviam. Já no segundo dia vamos falar da relação entre tribos, entre eles, né, da disputa entre eles, das lutas, né, como eles também guerreavam entre tribos de outras etnias. E vamos falar também dessa relação com o homem branco, com o europeu, que quis escravizar no primeiro momento, mas eles tinham uma dificuldade muito de se dobrar perante os nossos homens brancos que veio lá da Europa, né? Então, um pouco isso no nosso plano de aula. Aplicação do nosso plano de aula, né? Localizar, né, como aprender. Coloquei pedir aos alunos pesquisar na família, né? Essa aplicação, pesquisar na família como eles sabem sobre toda essa história do índio, né? Se tem parente índio, se tem algum conhecimento sobre os índios, sobre a sua vivência aqui no nosso país, né? Então seria um pouco isso, o nível de aplicação. Pedir aos alunos que pesquisar também isso, né, nessas condições, né? Elaborar, debater
os conhecimentos, buscar aos alunos que eles já ouviram falar sobre os índios, o tema, né, sobre o que eles já ouviram dizer sobre a história dos índios do nosso país, na nossa sociedade, né? As teorias, pegar os livros, né, ver nas bibliotecas, história do Brasil, história da época do Brasil colônia. Lá fala muito sobre a questão do índio, também a história do país, do Brasil, a história dos índios no nosso país. E esses livros seriam importantes para a gente. A metodologia, né, seria estudar em grupo, estudar em grupos e depois trazer para a aula, fazer um amplo debate sobre a questão da cultura, da vivência, de tudo aquilo que o índio representou para o nosso país, né? Os recursos didáticos seria, no caso, as fontes históricas, né, escolares mesmo, né, no caso, os livros e o conhecimento também que a gente tem com os mais velhos, com os nossos antepassados, né. A avaliação seria no final da aula, no final do encontro, e seria por nota de 0 a 10, e também seria um trabalho feito em grupo, e a avaliação seria dado individual, mas também no grupo. Todo o grupo teria a participação, aquele grupo que conseguiu fazer o melhor trabalho, teria todo aquele elaborado melhor trabalho, teria esse valor total para todo mundo do grupo, né? E as referências seria os instrumentos dos índios, suas armas, suas vestes, e também os livros que falam também sobre a história dos índios no Brasil. Um pouco isso é nosso trabalho, nossa elaboração, nosso plano de aula.